Olá, tudo bem com vocês? Com a gente tudo ótimo e tá tudo maravilhoso porque a gente tá nesse esquenta maravilhoso da Semana Espírita e eu estou aqui com meu amigo Thiago Boni, que vai trazer uma surpresa pra gente. Ele vai fazer uma surpresa maravilhosa e eu, Marri Souto, tô aqui pra testemunhar isso no nosso podcast do Pode Ser. Pode, Thiago? Pode sim. Então vamos lá. Pois é, e vamos lá para nossa surpresa de hoje, que eu disse que tínhamos uma surpresa, não é, Thiago, gente? Tinha, não tem? E a nossa surpresa é que vai falar sobre um momento muito legal da Semana Espírita, que vai acontecer em abril, dia 17, de 17 até o dia 23. E vai falar sobre um tema muito legal, que é os propósitos do Espiritismo para adolescentes. Então pense aí que vai ser um papo bem legal. E a surpresa é que quem vai contar essa história pra gente de como é isso, ele, meu parceiro, Thiago Boni. Bem-vindo, meu amigo, aqui. Obrigado, no nosso amiga. Sofá do Pode Ser. Conte aí, se apresente, conte aí essa novidade pra gente. Né? Pois é, a gente está novamente aí, né, com a Juventude Harmonia participando da Semana Espírita, aqui do Centro Espírita Harmonia. E vamos discutir aí, né? Tem muita curiosidade, quais são os propósitos, né, do Espiritismo, né, na juventude, como é que a juventude permeia todo esse cenário. Mas muitos pais curiosos, né? Adolescentes talvez nem tanto, mas... Será? Acho que os pais se preocupam mais com isso do que os próprios jovens. Será mesmo? E como o tema da nossa Semana Espírita é o Espiritismo e propósito da vida, a gente lançou essas perguntas para alguns coleguinhas, né? Que tá cheio de dúvida, porque durante a palestra você sabe que eles não vão poder perguntar, né? Mas a gente aqui tá fazendo esse intercâmbio e a gente tem algumas perguntas para você sobre esse tema. Só uma coisinha. Diga, conte aí. Na juventude... o cenário é outro, a gente não trabalha com palestra, na verdade, né? É um trabalho muito mais dinâmico. Os jovens, eles não são muito acostumados a frequentar palestras no centro e tal. Então, na juventude, a gente trabalha com outras modalidades que a gente vai trabalhar aí agora, mas existe muito mais espaço, né, para o jovem que frequenta ou que não frequenta o centro participar, perguntando, opinando, né, trazendo suas indagações, que é diferente das outras atividades da casa, né, que são através de palestras, tirando o grude. As outras atividades são através de palestras que realmente não é possível tá trocando, tá perguntando durante a própria Semana Espírita. Então você vai instigar a gente para durante a Semana Espírita trazer os adolescentes, trazer crianças, trazer todo mundo para poder vir assistir. Você que é jovem e quer participar, perguntar, interagir, pode vir, que na juventude você tem espaço. Tem. E a gente vai tirar todas as dúvidas agora. Vamos lá. E aí me conte aí, o Espiritismo ele pode ser compartilhado em seus pilares, que a gente sabe que é filosofia, ciência e religião, para adolescentes, ou acaba tendo um foco mais específico ou só abordando a moral? Conte aí pra gente como é esse trabalho com o propósito aí dos adolescentes e o Espiritismo. Então, trabalhar a parte moral exclusivamente com os adolescentes fica muito cansativo. Os adolescentes eles não são muito ligados a estarem unicamente falando sobre isso. Para trabalhar com adolescentes, a gente precisa trabalhar muito o que eles vivenciam no dia a dia, né? O que não faz parte da rotina deles, né? Do cotidiano deles, fica desestimulante. A gente trabalhar um espiritismo ideal, né? Um mundo que não faz parte ali da rotina deles, né? Que eles não conseguem trazer para o dia a dia. Então, a gente, enquanto juventude, a gente opera muito como um grupo de acolhimento, em primeiro lugar. A Juventude Harmonia é um grupo de acolhimento em que o jovem tem um espaço de trazer suas demandas, de trazer coisas que quer externar, né? É um espaço muito aberto para ele e os jovens assim utilizam esse espaço, né? Quer dizer, é um espaço com adultos, mas também com outros jovens da idade dele, né? Em que os pais não estão,
que muitas vezes eles se sentem um pouco reprimidos quando os pais estão e tal, e que eles podem tratar esse tema com viés do espiritismo, né? Onde ele teria abertura para tratar com esse viés? Muito dificilmente ele teria algum outro espaço, com a liberdade que tem, para falar o que ele pensa sem ser julgado, né, sem ser criticado. Então, a Semana Espírita é mais um espaço como esse, para ele poder atuar dessa forma, levando em consideração principalmente o tema a ser abordado, né, o propósito. Então, o que você traz que a gente pode dizer que você vai abordar dentro desse momento, dentro da Semana Espírita? O que você quer abordar com esse público que nos assiste, né, que são os pais, que é o mais diverso possível, sobre esse assunto? Me conte. É interessante que sempre quando a gente fala sobre infância e também sobre juventude, os temas a serem abordados, a gente aborda a infância com as crianças, na juventude com os jovens, mas é essencial que os responsáveis, os pais, ou os avós, ou os tios, mas os responsáveis que estão sempre com o jovem, eles estejam inteirados também no tema. Eles estejam trabalhando esse tema também. Por quê? Porque quando o jovem chega até a gente, né, ele nada mais é do que uma interpretação própria, né, do ser que ele é, juntamente com a bagagem que ele traz de casa, do lar, como ele vivencia aquilo no lar. Então, se a gente trabalha esse tema simplesmente naquele jovem, quando a gente trabalha 1, 2, 3 horas por semana naquele jovem, todo o resto da semana ele está dentro de casa, né? Quantas horas você tem numa semana dentro de casa com os responsáveis, com os pais, com os irmãos, com os primos? E durante esse tempo, né, que é um tempo infinitamente maior, se ele estiver vivenciando uma outra cultura, que não é a cultura que a gente opera aqui na juventude, né? Não são os pontos de vista, é algo muito conflitante, então é meio que pingar num incêndio, né? Então assim, é muito importante que a gente traga também a família, que a gente incite a família a poder reinterpretar também esses temas com a visão aqui do Harmonia, né? Me perdoe, lê novamente a pergunta aí. Não, mas eu já vou embutir uma outra que vai ajudar você a completar. E eu achei muito legal o que você falou, né? De entender, de trazer essa família para esse entendimento do que é isso também. E aí eu aproveito e lhe pergunto, como é que a gente vai despertar o interesse dos jovens para ser espírito? Né? Além de conversar com os pais, né? Mas em si, parte dele também, né? Se entender enquanto espírito imortal também, né? Sim. Toda essa problemática. Sua característica de médium, todos nós somos médios, toda a construção, a bagagem desse assunto que do espiritismo traz. Né? É interessante que para o jovem médium, né, o jovem que tem uma ostensividade mediúnica muito maior, e a gente tem alguns jovens aqui, já passaram alguns jovens aqui com ostensividade altíssima, e para eles é muito mais fácil compreender a espiritualidade, né? Porque eles só tomam prática isso aí, né? Por mais que a gente não incentive, às vezes em casa, na faculdade, na escola, né? Mas até aqui no centro, por exemplo, acontecia de uma sensibilidade maior, mediúnica, em algum trabalho que ele esteja fazendo, e para eles o contato com a espiritualidade é muito mais acessível. Para os outros jovens é mais difícil essa interpretação da imortalidade do espírito, de que eles são espíritos imortais, né? De que eles são médios, apesar deles acharem que não são, que eles são uma porta fechada. Mas o que acontece? A gente tenta trazer, como falei antes, no cotidiano deles, no dia a dia deles, onde se encaixa o espiritismo. Onde se encaixa a questão da imortalidade. Por quê? Porque eles estão vivendo um mundo muito imediatista, muito consumista, né, que não prega realmente essas ideias. Os amigos deles, a escola, né, que eles vivenciam, todo o núcleo que eles participam em esportes e tal, não são locais em que se trabalha essa ideia. Então, é uma ideia que a gente trabalha quase que exclusivamente aqui no Centro Espírita Harmonia, né? Ou algum outro centro que ele frequente,
Alguns até em casa fazem evangelho ou conversam com os pais sobre o espiritismo, mas assim, se a gente não conseguir trazer essa ideia do espiritismo na rotina do jovem, né, dentro da vida dele, como ele opera, ele não vai conseguir naturalizar jamais de que é um ser imortal, de que tem capacidades mediúnicas, apesar de algumas talvez não serem tão desenvolvidas, mas outras como a intuição, né? Quando a gente começa a falar, poxa, mas às vezes você está fazendo alguma prova, né? Você está escrevendo alguma coisa, você não vem aquele estalo que, poxa, de onde veio essa ideia, né? Da onde é que surgiu isso aqui, mas é uma ideia sensacional que me ajuda e tal. Pois é, bicho, isso é mediunidade, entendeu? E isso pode ser para qualquer pessoa, ela não precisa ser espírita para isso acontecer. É um assunto que permeia todo mundo, não precisa, só porque eu estou estudando sobre isso eu vou me tornar espírita. É isso? Exato. Não. E assim, é interessante a gente tratar esse assunto, que o espiritismo ele se apropria da ideia de mediunidade, que está em diversas religiões, em diversas culturas a mediunidade. A mediunidade não é algo exclusivamente espírita. Você é espírita? Não. Então você não vai ser médium. Não existe, né? Todos somos médiuns. E hoje em dia, até religiões de matriz africana, que possuem até, né, uma mediunidade muito forte em si na sua cultura, nós temos muitos jovens frequentando hoje em dia essas religiões que não só são a católica ortodoxa romana ou evangélica, outras também, outras religiões. Então esses jovens eles têm contato com outros jovens que também frequentam centros umbandistas e tal, e eles conseguem assim compreender que realmente a mediunidade é um fator natural, biológico. E aí me diga uma coisa, com quantos anos a criança ou adolescente ela consegue distinguir a vida real da vida espiritual? Já que começa a naturalizar, ela começa a entrar em contato com esses assuntos. E aí, como é que a gente consegue enxergar esse momento? Existe realmente uma transição de anos ou varia? Conta aí. A vida real da vida? Da vida real, da vida espiritual, né? Eu acho que é do encarnado, do viver o dia a dia, né? O que a gente chama de personagem, mas assim, o nosso dia a dia da vida espiritual, né? A matéria, espírito, como é isso? É bem separado? Como? Esclarece pra gente aí, vá. Então, na verdade, a vida real é a vida espiritual, né? A vida real, nosso lar em si, de origem, é o lar espiritual. Nós estamos aqui passando uma experiência, né, encarnados. Agora, trabalhar com eles, com os jovens, que nós estamos passando por essa experiência, né, que estamos aqui utilizando o corpo como um veículo, né, para que a gente possa aprender, que a gente possa experienciar coisas e assim nos desenvolver. A gente, desde a infância, desde o grude, que a gente vem trabalhando isso, né? Desde os jovens de 4, 5, de 4, 5, 6 anos, a gente está falando sobre ideias de reencarnação, né? A gente trabalha não com termos técnicos, mas assim, o que é o personagem? O que é que a gente está fazendo aqui? Quando sair daqui a gente vai para onde? Quando a gente desencarnar, né? A gente vai sumir, a gente vai, né? Então assim, para onde é que a gente vai? E a gente começa a estimular essa ideia na criança desde cedo, mas sem desapegar do personagem, porque é muito importante também para a criança e para o jovem eles desenvolverem esse personagem, né, com o máximo de força, de potência, para que eles possam individuar-se futuramente. Então a gente pode dizer que existe um período para despertar essa sensibilidade mediúnica? Existe? Não, a mediunidade, no caso, diferentemente do entendimento de que é um espírito imortal, né, diferentemente do que existe, né, do que é o mundo espiritual, do que é o mundo material, a mediunidade a gente não incentiva, né, nem crianças, nem jovens, adolescentes, menores de 18 anos a gente não opera aqui no centro, eu acho que nenhum centro opera, estimulando a mediunidade de jovens. No entanto, a gente recebe demandas. Como a gente recebe demandas,
né? A gente tem muitos alunos aqui na infância e alguns jovens da juventude que têm a mediunidade muito aflorada, né? O que a gente faz? Uma orientação. Então a gente orienta essa criança, aos responsáveis por essa criança, ou a gente orienta o jovem o que é, né? Vamos estudar, vamos entrar na ULI, vamos ler sobre o que é mediunidade, o que você está sentindo, né? O que está passando por você. E caso seja algo que o incomode, né? Que esteja desestabilizando a vida dele enquanto personagem, aí é interessante que ele procure, aqui no centro mesmo tem um núcleo de entrevista, né, para talvez fazer uma fluidoterapia, algo, para que ele possa educar a mediunidade, né? A mediunidade é algo biológico, mas assim, que possa ser educada. E existem muitas formas de se trabalhar isso, né? Através do estudo e realmente da educação. E me conte uma coisa, já que é a partir do estudo, como é esse estudo? Como é essa abordagem feita para o adolescente sobre o tema do espiritismo? Né? Será que é uma forma de, assim, como aguçar essa curiosidade deles? Né? Porque eu acho que não vai ser tão assim certinho da gente só falando, lendo livro, e que eles vão se interessar por um assunto tão denso. Claro, tem a parte das curiosidades, né? Que é bem interessante, mas para trazer mais esse conteúdo, como é que vocês abordam esse assunto com Bacana. eles? Essa pergunta é muito boa, porque assim, quais metodologias a gente utiliza, né, para tornar o espiritismo interessante para o jovem? Tem alguns locais que eu já conheci, fazem muito grupos de estudos com os jovens, mas a gente sabe que é muito desestimulante. O jovem ele fica a semana inteira em escola, né? Hoje em dia ainda está mais puxado, tem aula de manhã, de tarde, às vezes até final de semana, a tarefa para casa, estuda para vestibular, isso, aquilo. Então o jovem ele não gosta do clima de escola, né? Do clima fora da escola, trazer mais escola ainda, mais demanda de estudo. Então o que a gente faz com esse jovem? A gente tenta despertar nele a curiosidade através de atividades dinâmicas, né? A gente trabalha modelo de sala de aula invertida, todas as possibilidades de metodologia ativas que hoje em dia a gente consegue estudar e colocar em prática. Aí você tem, eles apresentam, por exemplo, alguns temas que eles em si se sentem interessados para apresentar lá para os outros jovens. A gente faz roda de conversa com eles, né? Como é que é isso na sua vida? Como é que você já passou por isso? Qual é a sua experiência com isso e tal? Você já sonhou com isso? Na sua família tem alguém que já desenvolveu isso? E através do diálogo em si, o jovem se sentindo seguro naquele local, ele vai trazer para a gente e para o grupo como um todo, né, as experiências que ele já passou com isso. E vai aprender também com o colega que está do lado. Mas se a gente não colocar na metodologia coisas, atividades, né, lúdicas, atividades corporais em que o jovem se movimente, que o jovem interaja com outro jovem que está ali do lado dele, né, que cria uma afinidade, cria uma amizade, cria um grupo, né, um núcleo ali, que eles possam se entender enquanto amigos, né, e até fora dali. Então a gente possibilita muitas vezes fim de semestre, vamos nos encontrar no shopping, né, vamos assistir um filme, vamos comer no restaurante, comer uma pizza e tal, e levar essa espiritualidade, né, essa egrégora para fora também do centro. Porque não é para ser espírita somente dentro do centro. E nada melhor do que realmente a gente partilhar em grupo, fora do centro, essas atividades. E era isso que eu ia perguntar, como é que é isso? Esse aprender tudo que a gente conhece da doutrina, né, dos conhecimentos, e colocar no dia a dia. Né? Como é que eles conseguem fazer isso? Que tipo de exemplos a gente pode, né, citar aqui, de aplicação desse entendimento do espiritismo no dia a dia deles? Me conte. Então, tem algumas frentes, né, que a gente opera de vez em quando e que são possibilidades também. Hoje em dia, com redes sociais, com a internet, os jovens têm acesso muito rápido à disseminação de informação, né?
como captação de dados. Então, muitas vezes eles já fizeram projetos aqui de uma pesquisa. Pô, vamos fazer uma pesquisa aqui, né? Sobre a cultura do cancelamento. Um tema, por exemplo, que a gente já operou. Pô, quantos jovens que você conhece já participaram ativamente enquanto pessoas que estavam cancelando alguém, quer dizer, que estavam denegrindo a imagem daquela pessoa, que estavam excluindo aquela pessoa, né? E a gente consegue ter um número razoável, um percentual de jovens que já participaram, né? Quantos desses gostariam de ser o alvo, né? E aí começa uma campanha de conscientização sobre como aplicar na prática o espiritismo. Você vai falar, Kardec falou sobre cancelamento? Não, né? Claro que não. Chico Xavier falou sobre política de cancelamento? Não, esse termo nem existia. Então, assim, o que a gente consegue fazer em relação ao espiritismo quais as principais ideias, né? Qual a essência do espiritismo, para a gente aplicar na prática questões que não eram discutidas ainda naquela época, mas que são hoje para a gente discutir. Né? Como é que a gente pode, através de projetos, operar isso? Então fala sobre, a gente já discutiu testagem em animais de produtos de beleza, né? Então fazer campanhas sobre, poxa, você olha o rótulo do produto que você compra, né? Vamos conscientizar aqui nossos colegas para olhar e tal, né? Produtos recicláveis, né? Pô, quando você compra um produto, você vê se esse produto foi reciclado, você dá prioridade a esse tipo de produto. Aí você fala assim, poxa, você está falando sobre meio ambiente, você está falando sobre proteção animal, mas isso é espiritismo na prática, né? Se você não compreender que isso em si é o espiritismo na prática, a gente vai morrer na teoria, né? A gente vai desencarnar aqui discutindo um mundo que não existe, né? O local da gente operar é isso aí, são nas escolas, são nas famílias, nos grupos. Então assim, pra gente fechar aí com chave de ouro, né, você vai me contar uma coisa. Existe uma dúvida de alguns pais que eles querem direcionar os filhos para o espiritismo, né, para ele ter uma noção de vivência espiritual. Né, dentro de ser espírito, conscientizar de tudo. Como é que a gente fala com eles, sendo leve, sem forçar, sem, como eu posso dizer aqui, tem uma outra pergunta também que entra no mesmo viés, né, levar esse adolescente para o centro espírita e torne atrativo para... Que linguagem é essa que a gente precisa começar a entender e falar para esses jovens, o quanto é importante a gente aprender um pouquinho sobre isso? Né, como propósito de vida, né, que é o tema da semana. E com tudo. Não esconda nada, senão a gente cancela. Mentira. É interessante essa pergunta. Até como a gente vai abordar na Semana Espírita isso, né? Você, pai, mãe responsável, não obrigue seu filho a vir numa juventude. Né? Não obrigue ele a fazer algo que ele deveria estar motivado pessoalmente a fazer, né? Como motivar esse jovem a participar, né? De uma juventude ou de um trabalho como esse, não exatamente o nosso, né? Se for ótimo, mas como você incentivar esse jovem a participar da Semana Espírita, ou participar do grupo como um todo? Existem diversas maneiras de incentivar esse jovem. Todos somos responsáveis por isso, né? Não só os responsáveis, mas assim, temos muitos exemplos de responsáveis aqui, assim, semanalmente na juventude, que os pais trazem forçadamente, você vê pela cara do jovem, você vê pela cara do pai, e às vezes você vê pelo discurso dos dois, né? O jovem chega aqui e às vezes fala assim, só vim porque minha mãe mandou. Né? E a mãe tá do lado e fala assim, foi mesmo. Foi mesmo. E eu falo com a mãe, mãe, não faça isso, você vai traumatizar esse jovem, ele vai criar uma repulsa, né, com o espiritismo, ele vai criar uma repulsa não só com o espiritismo, vai criar uma repulsa geral com religiões, com a possibilidade de filosofia sobre imortalidade e tal, ele não vai querer saber sobre isso. Assim, busque incentivá-lo através da curiosidade. Não tem nada que te move mais do que a curiosidade, a estudar, a ler, a ver palestra, a ir atrás, né? Então, assim, por parte dos responsáveis, é interessante começar em casa esses questionamentos. Pô, filho, vem cá. Você acha que você veio da onde? Você acha que você vai pra onde quando você desencarnar? Né? Não fala nem morrer, você já fala desencarnar para já dar o viés. Quando você desencarnar, você acha que você vai pra onde?
Me diga aí, qual a finalidade de você estar aqui? Qual a finalidade de você ser meu filho? Você sabe qual a finalidade? Qual o propósito de você ser meu filho? Qual é o propósito da vida? Tem que ter algum sentido. Então, quando você começa a soltar essas perguntas dentro de casa, ele fala, mãe, vem cá, onde é que a gente pode descobrir isso aí? Não sei. Você quer participar desse grupo? Vai lá um dia pra ver. Né? Vai que você encontra a resposta ou não. E assim, a responsabilidade da parte do espiritismo é ter uma linguagem que motive o jovem a estar aqui. É ter temas que motive o jovem a estar aqui. Não adianta o jovem falar assim, pô, estou interessado, vou lá no centro espírita. E quando chega no centro espírita, qual é o tema? Um tema que não tem nada a ver com a vida do jovem. Né? Um tema completamente assim, que o jovem nunca passou por aquela situação. São temas de pessoas de 40, 50, 60 anos, né, que estão ali. A linguagem é muito menos. A gente tem essa característica no espiritismo, tem uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem de difícil acesso, porque você tem que estudar e tal. E o jovem não tem mais essa paciência, né, para estar lá querendo saber o significado, tá com o dicionário do lado lendo o que é que o palestrante está falando. Então, assim, é interessante que a gente, para atrair o jovem também ao centro, né, também a Semana Espírita, que a gente fale a linguagem do jovem, que a gente se comunique, para que ele sintonize com a gente, né, para que ele fale, opa, esse aí tá falando comigo. Esse tema é um tema que fala sobre redes sociais, coisa bacana. Redes sociais, fobia social, né? Quantos jovens a gente está com fobia social aí, chega aqui, não consegue se comunicar com ninguém, fica olhando para baixo, sente isolado, né? Não quer estar em evidência, né? Autismo, né? Hoje a gente está com... A gente tem autistas no grupo, a gente tem autistas na juventude. Então, assim, por que a gente não vai abordar esse tema se ele está com um jovem que está do nosso lado? Né? Ele quer saber isso. Estou com um jovem aqui do meu lado que é autista, é Asperger. Como é que eu vou lidar com ele? Um próprio jovem. Né? O que o Espiritismo fala sobre isso? Sobre essa relação, né? O que ele está passando? Então, assim, por que a gente não aborda esse tema? Então, assim, são temas que incentivam o jovem a querer saber mais. Então, você quer incentivar o jovem ao centro espírita? Você quer incentivar o jovem à semana espírita? Vamos abordar esses temas e trazer essa linguagem. Então, quer dizer que nesse dia aí a gente vai se deliciar com muita coisa. Bem atual, de preferência. Bem atual. Porque uma linguagem simples e direta, sem muito rodeio. O jovem, ele é verdadeiro. O jovem, se ele não gostar, ele fala, não gostei, vou embora. Abre a porta e vai embora. É o público mais assim, você tem certeza que o jovem está gostando quando ele está lá participando. E quando ele não está, meu amigo, não tem quem segure. Então pronto, então quer dizer que nesse dia a gente vai ficar bem atento e vai ficar bem assim vidrado para saber tudo o que você vai falar, porque aqui só foi uma palhinha, né? Foi um pedacinho desse tamanho de muita coisa que vem aí. Eu quero agradecer você, Thiago, parceiro, que está aqui, por bater esse papo com a gente e a gente vai com a nossa sequência do nosso esquenta.